Neste vídeo vamos falar das primitivas por partes, vamos expor a parte teórica devidamente acompanhada de exemplos e este assunto começa com a consideração de duas funções f e g definidas no intervalo AB e se supusermos que f é uma primitiva da função f, portanto nós aqui utilizamos a notação de f maiúsculo para denotar a primitiva e de f minúsculo para denotar a função original. Com esta notação, nós vamos ter que a primitiva do produto de f com g, vai ser igual à primitiva de f. Portanto, não nos podemos esquecer que f é uma primitiva da função f. Portanto, vamos chamar f maiúsculo, vai ser igual a f maiúsculo vezes g, menos a primitiva de f maiúsculo vezes a derivada de g. Portanto, esta fórmula muitas vezes aparece, em vez desta forma, aparece uma outra que tem uma aparência um pouco mais complicada, que diz que a primitiva de f vezes g é a primitiva de f vezes g menos a primitiva da primitiva de f vezes a derivada de g em ordem a x. Portanto, esta segunda fórmula que aqui apresentei, é rigorosamente igual a esta fórmula aqui. A vantagem que tem esta primeira é que tem uma aparência mais simples e vamos ver que na prática também é mais simples. Bom, a questão aqui que se coloca é saber qual a função que nós devemos escolher para f e para g. Portanto, trata-se claramente da primitiva de um produto. Nós sabemos que a derivada do produto não é igual ao produto das derivadas. No caso da primitiva também acontece essa situação. Portanto, a primitiva do produto não é igual ao produto das primitivas. É igual a esta expressão que temos aqui no segundo membro. E a questão que surge é, já que estamos a fazer o produto de duas funções, note-se que aqui temos uma função f que vai ser utilizada para primitivar e temos uma função g que vai ser derivada. Ou seja, uma é para primitivar, esta é para primitivar e a g para derivar. E a questão que surge, naturalmente, é qual é que devemos escolher para f e qual é que devemos escolher para g. Bom, aqui há alguns critérios que devemos apresentar, que devemos considerar. São eles que, quando há uma exponencial envolvida nesse produto, nós devemos escolher para a função f precisamente a exponencial e para a função g a sua derivada. Portanto, a ideia será sempre aproveitar muito bem e com muito cuidado a função g, portanto a função que nós vamos derivar, para conseguir ganhar alguma coisa com a derivada. Portanto, a derivada traduz-se normalmente numa simplificação e por isso devemos aproveitá-la muito bem. Estar a gastar a derivada, digamos, na função exponencial, não me parece naturalmente adequado, porque a derivada de e levantada a x fica na mesma e levantada a x. Portanto, estar a derivar e ficar com tudo na mesma não é de todo adequado. Deste modo, o que vamos fazer é, nos casos em que aparece uma exponencial a multiplicar por uma função h qualquer, vamos tomar para f a exponencial e para g a outra função. O mesmo se passa com o seno. Ora, se nós derivamos seno, ficamos com cosseno. Por isso, parece-me que fica tudo na mesma. Vamos, mas é fazer para f, a função a primitivar, o seno, e para a outra função a derivar, a h. Do mesmo modo, dizemos o mesmo para o cosseno, portanto, naturalmente que a derivada do cosseno fica precisamente o menos seno, portanto, não tem interesse estar a gastar a derivada no cosseno. Vamos gastá-la, mas é na função h, que nem sabemos qual é, mas de certo há de ser melhor do que o cosseno, ou não há de ser pior, pelo menos. No caso de ter uma função h qualquer a multiplicar por um arco tangente, devemos tomar o arco tangente de x como sendo a função g a derivar. Isto porque a derivada da arco tangente de x
é 1 sobre 1 mais x quadrado. É claro que aqui, em qualquer assunto relacionado com primitivas, é muito importante saber derivar muito bem, porque se nós não soubermos, não temos ideias nenhumas, temos que andar a consultar tabelas para decidir e dificilmente temos sucesso na resolução do exercício. Portanto, devemos ter noção mínima do aspecto das derivadas para tomar estas decisões simples. Portanto, a derivada da arco tangente x é 1 sobre 1 mais x quadrado, portanto, fica uma função totalmente diferente. E depois há outra coisa, eu também não podia escolher o arco tangente x para primitivar, porque não sabemos primitivar o arco tangente x. A generalidade das tabelas de primitivas imediatas não incluem o arco tangente, a primitiva da arco tangente x. Outra situação, quando temos uma função qualquer a multiplicar por um logaritmo, devemos tomar para a função g o logaritmo. Isto por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, porque fica uma função totalmente diferente. A derivada de ln de x é 1 sobre x. E em segundo lugar, porque não sabemos primitivar o logaritmo de x. O logaritmo de x não dá para primitivar de forma imediata. As tabelas primitivas imediatas não o incluem. E por isso, vamos mas é derivá-lo. E outra função h que possa eventualmente estar a multiplicar, essa sim é que vai ser primitivada. Pronto, são alguns critérios. Estes critérios não são totalmente rígidos, mas são bastante gerais e funcionam na maior parte dos casos que surgem neste assunto. E vamos agora então agora a ver alguns exemplos. Ora, aqui temos então o primeiro exemplo. Queremos fazer a primitiva de x vezes cosseno de x, portanto temos claramente um produto de duas funções. Temos o produto de duas funções. Esta primitiva não se enquadra numa primitiva imediata, porque para se enquadrar estaríamos naturalmente a trabalhar com a fórmula de primitiva de f' cosseno de f, que é a forma mais próxima da expressão que aqui temos, e precisávamos ter atrás do cosseno a derivada do x, que é 1, portanto, mas aqui aparece-nos um x, e portanto, que função devemos escolher para f e para g? Portanto, recordemos o que já foi dito, que a primitiva do produto de duas funções, portanto, isto é a fórmula que vamos usar, vai ser igual a f maiúsculo vezes g, menos a primitiva de f maiúsculo vezes a derivada de g, onde f maiúsculo denota a primitiva, uma primitiva qualquer, melhor dizendo, da função f. Por isso, qual é que vamos escolher para derivar e para primitivar? Como disse há pouco, derivar o cosseno não tem interesse nenhum. Derivar o cosseno não tem interesse nenhum porque fica seno de x, não se traduz em simplificação nenhuma. No entanto, quando derivamos o x, ficamos com 1. A derivada de x conduz de facto a uma expressão mais simples. Portanto, a escolha está feita. Vamos escolher para a função g o x, função a derivar, e para a função f o cosseno de x, que é a função a primitivar. E deste modo, a fórmula exige que se tenha à mão uma primitiva qualquer de f. Portanto, vamos aqui fazer em cálculos auxiliares o cálculo do f. Ora, vai ser a primitiva de cosseno de x. E como já foi dito aqui em cima, precisamos ter atrás do cosseno a derivada do argumento do cosseno. Portanto, a derivada de x dá 1. Portanto, está tudo a postos para tirar a conclusão que a primitiva de cosseno de x é igual a seno de x mais uma constante real. C pertencente a R. Portanto, o que nós temos aqui é a aplicação direta desta fórmula e agora já podemos colocar no lugar do f maiúsculo, aqui aparece f vezes g, eu aqui optei por escrever g vezes f, podemos colocar uma primitiva qualquer da função cosseno. Eu digo uma primitiva qualquer porque a primitiva
de cosseno de x é uma família de funções. Portanto, seno de x mais c. Eu podia escolher, podia colocar aqui seno de x mais 7, seno de x mais 20, até seno de x menos 1 milhão. No entanto, estou certo que o que nos convém é pôr a expressão mais simples possível e, portanto, seno de x mais 0 é, sem dúvida, a expressão mais simples de todas. Portanto, é essa que vamos colocar precisamente aqui. No que diz respeito ao g, aqui fica. Portanto, aqui está f vezes g, eu aqui coloquei g vezes f, já disse. E, portanto, note-se que se puséssemos seno de x mais c, a expressão toda daria para resolver, daria para simplificar e, no fim, chegaríamos a um resultado semelhante a este. Portanto, é óbvio que nós vamos escolher sempre a mais simples. Ora, e agora aqui vamos pôr primitiva de f maiúsculo, portanto, seno de x, vezes o 1. Vezes o 1. Portanto, o g', que é a derivada de x, dá 1. Naturalmente que a derivada de x é igual a 1. E agora, então, queremos primitivar seno de x. E o que é que nós temos? Bom, nós temos que a primitiva de f' seno de x, de f' seno de f, de uma forma mais geral, vai ser precisamente menos cosseno de f. Menos cosseno de f mais c. E, portanto, dito isto, a primitiva de seno de x será naturalmente cosseno de x e ficamos então, ou melhor dizendo, menos cosseno de x e este menos que aqui está, com este menos dá mais e chegamos assim ao fim do exercício, está resolvido. E, portanto, é um exemplo simples de determinação de uma aplicação da regra de primitivação imediata. Não podem ter deixado de notar que eu muitas vezes escrevo seno e aqui aparece sin. Portanto, nós temos que sen de x é a notação portuguesa, sin de x é a escrita científica, portanto, o seno é notação científica, em escrita científica, melhor dizendo, e, portanto, o que podemos fazer é ou escrever sempre com seno ou escrever sempre com sen, mas nunca misturar as duas. Eu pôr aqui um sin e aqui um sen é que não estaria bem. Portanto, é aceito das duas maneiras. Nenhum professor atribui penalização a um aluno por o facto de usar sin em vez de sen. No entanto, se utilizar sin e sen misturado, aí já não parece nada bem. Naturalmente, temos que seguir sempre o mesmo critério. Ora bem, uma nota. Imaginemos, às vezes os alunos perguntam-me, então e se escolhêssemos ao contrário? O que é que acontecia? Então, acontecia que a forma dava para aplicar, porque nós sabemos tanto primitivar o x como o cosseno de x. Mas vejamos, nós se tomássemos para a função a primitivar o x e para a função a derivar o cosseno, ora ficaria f maiúsculo, portanto a primitiva de x vai ser, a primitiva de x é x² sobre 2, com base na forma que nos diz que a primitiva de x levantada a uma constante é x levantada a uma constante mais 1, essa constante mais 1 sobre a constante mais 1. Esta fórmula é válida desde que o p seja diferente de menos 1. Portanto, se fôssemos fazer o cálculo da primitiva de x do f maiúsculo, ficaria x ao quadrado sobre 2 mais c, portanto podemos considerar uma primitiva qualquer logo x ao quadrado sobre 2, vezes, vezes a função g, menos a primitiva do f maiúsculo vezes a derivada de g. Ora, a derivada do cosseno de x é menos seno de x, e ficávamos com esta expressão. E agora, o que é que vamos fazer? Nós partimos desta expressão e chegámos a uma ainda mais complicada. Em vez de ter x cosseno de x, ficamos com x² sobre 2 vezes menos seno de x. Portanto, aqui piorámos a situação em vez de a melhorar. Portanto, é muito importante escolher bem. Muito importante, melhor, mais do que isso, é fundamental escolher bem a função a derivar e a função a primitivar, porque senão somos conduzidos não à solução do problema, mas a um problema eventualmente mais complicado. Então, ficou aqui uma nota importante. A escolha não é aleatória, a escolha é bem definida e ficou então aqui o exemplo disso, precisamente. Outro exemplo. Temos aqui x² cosseno de x. Naturalmente, e tendo em conta o que vimos há pouco era x cosseno de x, agora é x² cosseno de x, nós vamos tomar para a função a derivar o g, porque de facto a derivada de x² é 2x, e para a função a primitivar o f. E o que é que acontece? Acontece que quando primitivamos o cosseno, já vimos que obtemos o seno. Portanto, aqui está o f maiúsculo, é igual ao caso anterior. Portanto, o f maiúsculo vai ser igual a cosseno a seno de x, quero dizer. Ora, vamos agora escrever sin, para ficar tudo
como está aqui escrito, seno de x mais c, ficar com a mesma notação. E depois, aqui está o g, portanto aqui tenho escrito g vezes f, menos a primitiva da derivada da função g, a derivada de x ao quadrado é 2x, com base na regra que nos diz que a derivada de x levantada a n fica n x levantada a n menos 1. Portanto, esta regra implica que a derivada de x ao quadrado é 2x. E, portanto, aqui temos novamente o f maiúsculo. E agora, para primitivar 2x seno de x, temos efetivamente um problema mais simples do que tínhamos inicialmente. No entanto, não é imediato o problema, ainda não é uma primitiva imediata que aqui temos. O que vamos fazer então? Vamos novamente aplicar a forma de primitivação por partes e, para o fazer, vamos simplesmente tomar para função a derivar o 2x e para função a primitivar o seno de x. Ou seja, o que está feito para trás está feito. Nós agora, dentro desses parênteses retos, vamos aplicar novamente a forma de primitivação por partes. Ora, se eu estava a dizer que aqui é o f maiúsculo, mas não é, naturalmente, o f minúsculo. Portanto, o f minúsculo é que vai ser a função a primitivar. Agora sim, quero calcular o f maiúsculo, neste novo caso, e a primitiva de seno de x vai ficar, tendo em conta as formas que já vimos em cima, vai ficar menos cosseno de x mais c. Já estava feito aqui em cima, já estava aqui indicada a forma. A primitiva de seno de x de f' seno de f é menos cosseno de f mais c. Portanto, aqui está menos cosseno de x. Penso que já tínhamos feito há pouco uma destas. Portanto, escolhemos uma primitiva qualquer e o que eu aqui tenho escrito vai ser: aqui está a função, está o produto de g por f. Como temos menos cosseno de x vezes 2x dá menos 2x cosseno de x, já está escrito de forma simplificada. E agora aqui vamos fazer novamente a escrita de f maiúsculo, que é menos cosseno de x, vezes a derivada de 2x. A derivada de 2x dá 2 e, portanto, ficará assim. Menos 2 cosseno de x. Portanto, resultou de fazer a derivada de 2x, ou melhor dizendo, resultou de fazer o produto de f por g', ou seja, o produto de menos cosseno de x pela derivada de 2x, que é 2. E vai ficar, portanto, menos 2 de cosseno de x. Queremos agora primitivar esta função, portanto é uma primitiva imediata neste caso, e para o fazer podemos utilizar as formas de há pouco. Como este menos 2 está dentro da primitiva, o que é que nós vamos fazer? Bom, para primitivar menos 2 cosseno de x, o que vamos fazer é começar por passar o menos 2 para trás da primitiva, portanto fica menos 2 primitiva de cosseno de x. E como é que podemos fazer isto? Bem, podemos fazer isto com base numa conhecida propriedade da linearidade do integral indefinido, que nos diz que a primitiva de uma constante vezes uma função é igual à constante vezes a primitiva da função. Por outras palavras, podemos passar a constante para fora. E com base nisto, e como já vimos que a primitiva de cosseno de x é igual a seno de x, vai ficar menos 2 seno de x mais c, mais uma constante real. Uma vez que a primitiva de cosseno de x é menos seno de x. E, portanto, chegamos aqui à justificação do que aparece precisamente aqui. Ora, se aqui colocamos este menos 2 para trás da primitiva, ficará 2 primitiva de cosseno de x. E a primitiva de cosseno de x é menos seno de x, portanto dá origem a um sinal menos no fim, uma vez que
uma vez que note-se que este menos passando para trás fica mais, a primitiva de cosseno de x é como já foi dito, seno de x, e portanto com este menos final e depois desembaraçado parênteses retos, ficamos com esta expressão que aqui está. Portanto, temos aqui uma aplicação da regra de primitivação por partes, só que desta vez precisamos de aplicar 2 vezes seguidas para chegar ao resultado final. Um outro exemplo, desta vez, para fugir um pouco às funções trigonométricas, temos aqui o produto de x por logaritmo. E a questão que surge é qual é que é a função que devemos escolher para f e para g. Ora, se considerarmos a tabela que vimos há pouco, aparece-nos aqui, sem sombra de dúvida, que quando aparece uma função multiplicada por um logaritmo, devemos tomar para a função a derivar, ou seja, a g vai ser o ln de x, e para a função a primitivar, o h de x. Ou seja, já agora aproveito os casos de há pouco, quer com o seno, quer com o cosseno, recomenda-se sempre que se tome para a função a primitivar o seno e o cosseno, a outra é para derivar. Foi isso que nós fizemos no primeiro exemplo, tínhamos aqui, recordemos, um x cosseno de x, no outro era um x quadrado cosseno de x, portanto estávamos a trabalhar com esta situação que aqui estamos a ver, com o cosseno de x, portanto, e tomámos sempre para a função a derivar precisamente o que estava a multiplicar pelo cosseno. Ora, neste caso, recomenda-se que se utilize o logaritmo, mas nós não tendo esta tabela presente, também pensando um pouco, conseguimos logo chegar à conclusão. Que vantagem é que havia em derivar o x? Havia bastante vantagem. De facto, quando nós derivamos o x, ficamos com 1. Só que depois tínhamos um problema. Se derivássemos esta, teríamos que considerar a função logaritmo como função a primitivar. E se o fizéssemos, o problema seria que nós não sabemos primitivar o logaritmo de x. Portanto, não é uma primitiva imediata. Portanto, esta primitiva não a conhecemos. E, portanto, estamos obrigados, naturalmente, a tomar para a função a primitivar o x e para a função a derivar, ou seja, a função g, o logaritmo. E deste modo, a primitiva de x é, como já foi dito, x quadrado sobre 2, x quadrado sobre 2, vezes ln de x, isto com base nesta forma que aqui está, x quadrado sobre 2, mais uma constante real. Portanto, o f maiúsculo é a primitiva de x e vai ficar, portanto, x quadrado sobre 2 mais c. Escolhemos uma primitiva qualquer para pôr aqui, portanto, f maiúsculo vezes g, f maiúsculo vezes g, a aplicação direta da fórmula, tenham-na à mão, escrita no papel para irem seguindo, menos a primitiva de f maiúsculo vezes a derivada de g. E agora então, simplificando o x ao quadrado com este x, ficamos simplesmente com x, e vai dar então x quadrado sobre 2x. Agora, para primitivar o x meios, podemos simplesmente passar, como já foi dito há pouco, com a forma da linearidade do integral indefinido, já foi dito há pouco, podemos passar um meio para fora, portanto, ter x meios ao mesmo ter um meio vezes x, e a primitiva de x, ainda há pouco vimos que era x quadrado sobre 2. E, portanto, vai ficar um meio vezes x quadrado sobre 2, ou seja, vai ficar precisamente o que aqui está, x quadrado sobre 4 mais uma constante real. Este menos aqui, naturalmente, que muda o sinal da expressão que obtivemos aqui na primitiva. E chegamos assim ao resultado final. E temos então um outro exemplo em que não vamos derivar o polinómio, mas sim a outra função. O que se segue é um outro tipo de exercício que envolve esta matéria. Desta vez, o problema é não termos duas funções, mas sim uma. Quem olha para esta expressão vê apenas uma função, que é a função arcocosseno de x, e não encontra de forma simples um f e um g para escolher. Quando é assim e pretendemos aplicar a forma de primitivação por partes, que neste caso vai resolver o problema, nós vamos acrescentar o 1. Portanto, o 1 está aqui implícito, ter arcosseno de x ao mesmo ter 1 vezes arcosseno de x, e vamos acrescentar o 1. E agora, que escolha é que fazemos para f e para g? Ora, naturalmente que o arcocosseno vai ter que ser o g. Eu não sei primitivar, por isso vou ter que o derivar. O arcocosseno de x vai ser o g. E, naturalmente, que o 1 vai ser o f.
Não há outra possibilidade, porque se nós fizéssemos ao contrário, como é que íamos primitivar o arco cosseno? Não conseguimos primitivar, aliás, é esse precisamente o problema que nos é colocado. E, portanto, se assim é, a primitiva de 1 vai dar igual a x. A primitiva de 1 dá x. Nós sabemos que, de uma forma geral, a primitiva de uma constante é a constante vezes x. E por isso, mais uma constante real, arbitrária, e por isso, cá está, primitiva de 1. Ou seja, aqui temos o f maiúsculo, primitiva de 1, que é o f maiúsculo, vezes f maiúsculo, vezes o g, menos a primitiva de f maiúsculo vezes a derivada de g. Ora, de onde é que vem esta expressão? Esta expressão vem, naturalmente, de multiplicar x pela derivada de arco cosseno. A derivada de arco cosseno, ou seja, o g', vai ser menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Podem encontrar esta regra em qualquer tabela de derivadas. De uma forma geral, podemos dizer que a derivada de arc cosseno de f fica simplesmente f' sobre, ou melhor, menos f' sobre raiz de 1 menos f ao quadrado. E, portanto, se multiplicamos por x, fica esta expressão. E agora esta expressão temos que a primitivar. E se a escrevermos deste modo que aqui está, o que é que foi feito neste passo? Bom, nada melhor do que fazer aqui esta primitiva à parte. Ela merece, de facto, algum cuidado. E temos aqui, então, que para primitivar menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, nós devemos, em primeiro lugar, pensar do seguinte modo. Qual é a fórmula a utilizar? Qual é a fórmula de primitivação, a regra de primitivação imediata a utilizar neste caso? O primeiro pensamento poderia ir para uma fórmula que tem este aspecto, ou que está muito próxima da que pretendemos primitivar, que é a fórmula relativa ao arco cosseno de x. Portanto, quem olha para uma tabela de primitivas encontra lá esta fórmula. Ora bem, e então a questão é, porquê é que não pode ser esta? Não pode ser esta porque nós aqui temos uma função f ao quadrado e aqui, a ser esta fórmula a fórmula a aplicar, a função f teria que ser o x, porque o x é que está ao quadrado. Portanto, o x seria o f e no numerador eu teria que ter a derivada de x, que é 1. E, portanto, como aqui não está a derivada de x, como aqui não está a derivada de x, que é 1, mas está o menos x, esta fórmula fica afastada e nós então não a queremos aplicar. Ora, a segunda hipótese, e é que devem sempre considerar nestes casos em que têm uma fração e não é possível aplicar alguma das outras, em que tenha frações, é sempre poder passar a fórmula, poder passar a expressão a primitivar para a fórmula de potência, para depois aplicar a regra conhecida por regra da potência, que nos diz que a derivada de uma função vezes uma função levantada a p vai ser igual a f levantada a p mais 1 sobre p mais 1 mais uma constante real. Desde que o p seja diferente menos 1. Ora, e aqui então, como é que nós vamos fazer isto? Nós podemos transformar esta expressão. Este menos pode passar para trás. Não gosto de ver ali dentro. Nós podemos fazer isso, podemos passar para trás. Já falámos nesta aula dessa situação. Primitiva de kf é k vezes a primitiva de f. E aqui nós temos que a raiz de 1 menos x ao quadrado pode ser escrita na forma 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio. De uma forma geral, nós temos que raiz de a é igual a levantado a 1 meio. E agora, podemos, tendo em conta que a elevado a menos n é 1 sobre a levantado a n, para os valores convenientes de a e de n, que neste caso se verificam, nós podemos, eu digo valores convenientes porque se o a for 0, por exemplo, esta forma não é válida. Mas isso é um pormenor
nós podemos, com base nesta ideia, passar para cima a expressão 1 menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio. E agora sim, já todos de certo percebem que estamos muito próximos de poder aplicar a forma de f' vezes f levantado a p. Portanto, estamos mesmo muito próximos. Note-se que aqui até já se acrescentou o menos 2 atrás da primitiva. E porquê é que se pôs o menos 2 atrás da primitiva? Pelo simples facto de, se o fizermos, podemos pôr efetivamente o menos 2 a multiplicar dentro da primitiva, desde que, de uma forma muito conveniente, vamos aqui acrescentá-lo, vamos colocar aqui o menos 2 atrás da primitiva, mas de uma forma muito conveniente temos que o colocar a multiplicar por menos 1 meio. Note-se que, acrescentando o menos 2 e multiplicando por menos 1 meio, a expressão fica rigorosamente na mesma. E, portanto, com isto o que é que se ganha? Ganha-se que vai ficar, aqui vai ficar um f' e aqui vai ficar um f que depois está elevado a menos 1 meio. E, portanto, a aplicação direta da fórmula conduz-nos a qualquer coisa do tipo menos 1 meio vezes o f, que é 1 menos x ao quadrado, elevado a menos 1 meio mais 1, ora menos 1 meio mais 1 é menos 1 meio mais 2 meios, que é 1 meio, sobre menos 1 meio mais 1, que é 1 meio. E, portanto, este 1 meio simplifica com este 1 meio e temos o problema resolvido. Era uma primitiva imediata, sem dúvida. Trata-se de uma primitiva imediata, mas que dá algum trabalho. Aqui ainda podemos, tendo em conta que o que falámos há pouco, que raiz de A é A levantada a 1 meio, façamos ao contrário a forma, portanto temos a expressão levantada a 1 meio, podemos pôr raiz da expressão. E está então o problema resolvido e chegamos à expressão que aqui apresentamos. E, portanto, dito isto, chegamos ao fim do problema. Só faltava mesmo primitivar esta expressão e note-se então aqui eu estou a observar que falta um dx, portanto acrescente um dx e, portanto, temos aqui o pormenor de quando vamos resolver uma primitiva por partes, a determinada altura aparece-nos uma primitiva imediata que pode ter algum trabalho ainda para fazer, mas isso, portanto, significa que esta matéria requer conhecimentos prévios da matéria de primitivas imediatas, que eu recomendo que seja muito bem praticada antes de avançarem para este tipo de primitivas. Falta apenas um último caso. Nós aqui podemos encontrar em alguns autores a classificação desta primitiva que fizemos como primitiva do tipo 1. Portanto, é uma aplicação direta da fórmula de primitivação por partes. Aqui também do tipo 1, apesar de ser aplicada 2 vezes, é uma primitiva tipo 1. Quando temos que acrescentar o 1, como fizemos aqui, há quem lhe chame primitiva por partes do tipo 2. E agora falta apenas o tipo 3, que é o que eu vou passar a apresentar rapidamente, que temos duas funções em que derivar uma ou derivar outra não dá rigorosamente em nada. Vou explicar rapidamente este método, certo que já se aperceberam de como é que funciona a aplicação da fórmula. Portanto, se escolhermos para a função a derivar o e de x, ficamos com e de x. Porque a derivada de e de x é igual a x. Se escolhermos para derivar o seno de x, ficamos com o cosseno de x, que fica tudo na mesma. Portanto, a minha escolha vai ser uma escolha totalmente aleatória, ou seja, por ordem alfabética. Eu escolho para f o e de x, escolho para g o seno de x. Como a primitiva da exponencial é igual a ela própria, nós chegamos já aqui a um conclusão que vai ficar
simplesmente o f maiúsculo é elevantado a x. Cá está f maiúsculo vezes g, menos primitiva de f maiúsculo vezes a derivada de seno de x, que é cosseno de x, e agora então queremos primitivar e de x vezes cosseno de x, ou queremos primitivar e de x vezes cosseno de x, e temos um problema muito similar ao que tínhamos inicialmente, apenas mudou de seno para cosseno. Então vamos aplicar novamente primitivação por partes. Desta vez vamos chamar, e na mesma, a f o e de x e a g o cosseno de x. Ou seja, aplicamos primitiva por partes duas vezes. Dentro desses parentes curvos está a fórmula aplicada. Ora, aqui temos novamente f maiúsculo vezes o g, desta vez o novo g. Vamos e de alguma forma, se quisermos chamar f1g1, também não estaria mal chamar f1g1. Ora, f1 F1G1, uma vez que há algum abuso de linguagem de utilizar a mesma notação, vamos pôr G2, F2, apenas para nos orientarmos. Ora, aqui, G2, F2 maiúsculo, menos a primitiva de F maiúsculo, que neste caso é o F2, vezes a derivada da função g escolhida. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. G2, linha. E agora então, note-se que nós, a determinada altura, depois de simplificarmos, desembaraçarmos destes parentes, este menos com este menos dá mais, depois com este menos volta a dar menos, ficamos novamente com uma expressão igual àquela que era dada inicialmente. Portanto, nós devemos estar à espera disso, e por isso é que se chama primitiva do tipo 3, primitiva por partes do tipo 3. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos arranjar uma equação para resolver. Ou seja, temos aqui que a primitiva de x seno de x é igual contas feitas a x seno de x menos x cosseno de x menos a primitiva de x seno de x. Passa-se para o primeiro membro este resultado, esta expressão, e fica a soma das duas primitivas. E falta um x mais a primitiva de x seno de x. Agora aqui até se pode pôr em evidência a exponencial. E agora então, nós vamos ter que, neste lado dá o dobro de x seno de x, igual àquela expressão do segundo membro. E por isso podemos simplesmente tomar para resultado final a primitiva que nós procuramos. Vai ter como resultado, passamos o 2 a dividir para o segundo membro, fica e elevantado a x a dividir por 2, seno de x menos cosseno de x, mais uma constante real e chegamos ao fim do problema. Ou seja, resumiu-se em aplicar a regra de primitivação por partes duas vezes até obtermos novamente a expressão que pretendemos que nos era proposta inicialmente e depois, com base nisso, estabelecemos uma equação que nos conduz ao resultado final. É trabalhoso o método, aqui estou a ver que falta um igual, é trabalhoso o método, mas funciona muito bem e aqui está, fica então este o resultado final, que pode ser escrito com o meio aqui em evidência. Ora está, agora recomendo que se pratique bastante o que se aprendeu nesta aula. Eu proponho aqui alguns problemas, que não são poucos. Ora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que penso que são mais do que suficientes para chegar à compreensão que se pretende desta matéria.